Neto Marcelante, presidente do Detran de São Paulo. Bom dia, Neto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. Um prazer falar com você nessa manhã. E para mim, sem dúvida, é uma honra, né, representar Matão aqui. E só queria te lembrar de mais um, viu, Daércio? Me metendo já nesse assunto. Nós temos também o Paulo Tagliavini, que hoje é o presidente do DR aqui de São Paulo e que tem feito um belíssimo trabalho. E é outro matonense. De família matonense. Bem lembrado. Agora, eu falei para você, eu fui inventar aqui de falar, e não sei se você estava acompanhando enquanto eu falava de você, falei do Nelsinho Antoniossi e tal. Eu falei, agora eu caí numa fria, porque tem um monte ainda de outros matonenses aí que estão muito bem, Brasil afora e tal, e aí eu falei, agora eu vou ser injusto com esses outros tantos, né? Que bom que você lembrou de mais um aí. Se alguém quiser fazer um registro aí de matonenses ilustres também, que estão aí brilhando fora daqui e tal, porque os daqui também brilham, mas a gente tá sempre junto, né? E a ocasião agora é para lembrar daqueles que estão fora. E até dar uma ideia aqui, Bebedouro faz, sabe, Neto? Eu acho estranho o nome do evento deles, sempre achei. Mas começou assim, e já faz uns 50 anos que eles realizam lá o encontro anual dos bebedourenses ausentes. Eu achei estranho esse negócio de ausente, não é assim, né? Mas tudo bem, é que teve esse nome desde o começo, ficou, mas é estranho. Mas a ideia é boa, porque o que eles fazem? Agora não, por conta da pandemia, mas todos os anos eles reúnem os bebedourenses que estão trabalhando fora e que vão bem em suas carreiras e tudo, e fazem um almoço num domingo aí, uma vez por ano, para reuni-los. É uma ideia que seria bacana. E dava para fazer uma reunião boa aqui também, Neto? Sem dúvida alguma, Décio. Dava sim. Tem bastante gente aí que poderia participar. Só que não podia chamar encontro dos matonenses ausentes como eles fizeram lá, né? Botar uma outra expressão, porque não é bem essa a ideia, não são ausentes. Eles continuam sendo originários do lugar, mas atuando em outro, né? Mas sempre ligados. E é engraçado, né, Décio, que a gente vê o carinho que todo matonense tem com o município, né? Eu até falei com o Paulo Tagliavini ontem, né? A respeito de assuntos aqui do Detran, mas também aí do nosso município, que tive aí visitando as vicinais que serão recapeadas, pedindo para ele incluir alguns trechos que faltaram, né? E é muito gostoso quando você fala, lá da fábrica de óleo, né? O cara entende o que você está falando. Sabe o que é, né? Tá falando. Então, quer dizer, fica muito bom. Aí vai falar da Calficha, ele fala, aquela que passava na frente do Matadouro, né? É, aquela que passa na frente do Matadouro. Então, pois é os matonenses da Gema aí. Da Gema, é isso mesmo. Muito legal. Ou que ainda que não tenham sido nascido aqui, mas que são ilustres também, porque são daqui. Porque esse negócio de nasceu na cidade ou não nasceu, Neto, eu sempre falo, todos somos importantes. Quem nasceu aqui, quem não nasceu. Aliás, eu sempre digo o seguinte, quem nasceu aqui, nasceu porque os pais escolheram aqui para morar. Percebe? E quem veio para cá e adotou a cidade depois de adulto, escolhendo-a de livre e espontânea vontade, não tem valor? Tem. Então não tem essa diferença não, todo mundo desde que você goste e seja do lugar, estando lá ou não, mas tendo carinho e vínculos e raízes, enfim, naquela localidade. Bom, eu vou entrar aqui no assunto que é a questão do mês de maio, essa questão de chamar a atenção de motoristas e pedestres para suas responsabilidades no trânsito, mas já que você tocou no assunto das vicinais lá, que você dizia numa última entrevista que nós fizemos, e se o processo de licitação corresse bem, aí tudo aconteceria a partir de X tempo e tal, mas depende muito das licitações, pode ter recurso e tal. Como é que está esse trâmite aí? Teve algum recurso, algo que atrase essas recuperações de vicinais? Olha, Décio, eu até falei com o Paulo disso ontem, né? E de fato houve lá algum impedimento formal para se avançar, questionamentos, etc., mas ele está confiante aí de que isso vai se resolver, né? E, portanto, a gente deve aí, de fato, receber esses investimentos do governo de São Paulo, acho que mais de 30 milhões de investimento para recapear essas vicinais. Eu fiz um pedido a ele, né, que geralmente essas licitações têm desconto, né, quando se coloca, se abre o pregão, né? E essa também teve desconto e pedi junto ao nosso governador, ao nosso vice-governador, né, para que incluísse os trechos que faltaram ali, né? Da fábrica de óleo até Washington Luiz e também a Carl Fischer, que é uma vicinal que não está nessa primeira onda, né? Nesse primeiro plano de investimento,
E temos boa vontade aqui do governo para incluir, também do DR, para poder, de alguma forma, atender esse nosso pleito aí de Matão. Aí, com isso, a gente fica praticamente com todas as vicinais aí que atendem o município dentro do programa de recap do governo de São Paulo. Você recentemente foi conduzido a presidente de o nome correto eu não sei, mas é uma entidade que representa os DETRANs de todos os estados brasileiros. Como é o nome da entidade mesmo? Desculpe que eu não lembrei agora. AND, Daércio, Associação Nacional dos DETRANs. Isso. O Neto foi conduzido me corrija se eu estiver errado, mas você que está presidindo essa instituição agora. Exatamente. Estou tendo a honra de presidir e de representar os 26 DETRANs, mais certo. O DETRAN do Distrito Federal, junto a essa entidade, né? Ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora vamos entrar no assunto da matéria aqui, exatamente, que é o movimento Maio Amarelo. Vocês ouviram agora há pouco aí que o Maio está sendo dedicado também ao combate ao abuso e exploração sexual, por isso que nós tivemos a entrevista com a representante do Conselho Tutelar. Mas Maio também chama a atenção no calendário aí, inclusive das cores, das campanhas, para a atenção dos motoristas e pedestres com mais responsabilidades no trânsito. Eu tenho a impressão que a gente ainda é bastante relapso no trânsito, isso se verifica em todo e qualquer lugar. Mas acontece que hoje, não é, Neto? A frota rodante é gigantesca se comparada a bem pouco tempo atrás. Nem todas as casas tinham um carro, hoje tem um ou dois, onde tinha um tem três, sabe? A frota aumentou muito nas últimas 2 décadas. E parece que o motorista ainda muitas vezes dirige pensando que nós estamos andando no meio do canavial, né? Olha, Dércio, a frota de São Paulo de 2011 a 2020 cresceu 50% o número de veículos, né? É muita coisa. Então é um crescimento expressivo, fez com que chamasse a atenção a questão do trânsito, a questão do que a ONU começa, né? A ONU começou no mês de maio de 2011 a fazer esse debate sobre o trânsito. O trânsito é uma das maiores causas de morte que a gente tem, né? Então, portanto, a ONU começou isso em 2011 e estabeleceu uma meta para os próximos 10 anos, né, contados a partir de 2011, que era reduzir em 50% o número de acidentes e de óbitos causados pelo trânsito, né? É uma meta bastante ousada e a gente ficou aqui, o Estado de São Paulo, com esse grande desafio, o Brasil com esse grande desafio, né? E São Paulo fez, acho que, boa parte da sua lição. São Paulo investiu muito, né? São Paulo criou um sistema que se chama Infociga, que através dele a gente tem os apontamentos aonde acontecem os acidentes e os óbitos. Então, desde 2015, São Paulo tem esse histórico, e isso possibilitou que São Paulo desse um passo adiante. Conhecendo os locais onde se tem mais acidente, onde se tem mais óbitos, São Paulo investiu junto com os municípios para poder fazer intervenções viárias e melhorar as condições da via e, com isso, diminuindo o número de acidentes. É importante a gente destacar, talvez a gente não tenha essa percepção, 55% dos óbitos acontecem dentro dos municípios. Muito relevante, condutores, como cidadãos, né? Responsabilidade não só de não andar sem via que é permitido andar sem, mas também cuidado dentro de 55% dos acidentes acontecem dentro dos municípios. Impressionante. Se fizer um cálculo aqui, nós podemos saber que, por exemplo, domingo, tivemos 2 rapazes, né, dentro do trânsito urbano. Já na segunda teve outro acidente ali perto do Modelo, ali do posto Modelo. Austin Luiz. Austin Luiz. Ontem teve esse rapaz de Taquaritinga aí também, que bateu lá na Faria Lima. Entendeu? Se a gente contabilizar, se os números forem assim, só da lembrança que a gente tem dos últimos dias, gente, isso mata hoje quase perto do que nós estamos vendo da pandemia. No trânsito. Né, Neto? A gente tem número, quando a gente começa lá em 2010, a gente tinha 7.300 mortes por ano. A gente fecha 2020, né? Com 5.025 mortes causadas pelo trânsito no ano de 2020. Então, você vê que é uma redução bastante drástica, né?
são 32% de redução, e 94% desses acidentes, eu não vou dizer desses 3 aí que aconteceram em Matão, porque não sei a causa desses acidentes, mas a estatística geral é que 94% dos óbitos acontecem por falha humana. E a principal razão é, infelizmente, o excesso de velocidade. É aquilo que só depende do que está dirigindo a menos. Então, portanto, respeitar a legislação, respeitar o limite de velocidade faz toda a diferença. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Dos últimos casos todos aí, acho que a exceção do acidente lá na Washington Luiz aí, que foi, coitado, um animal passou na frente, aí, né? Aí a causa não foi humana, mas fora isso, invariavelmente é difícil acontecer porque teve um buraco, porque faltava sinalização, porque é mais raro acontecer isso, né? Quase sempre na condução é que está o problema todo, no trânsito. E fora isso, toda a pressa dessa vida moderna também, né? Você olha que 2 ingredientes perigosos, né, Neto? Você pega uma frota que aumentou consideravelmente e esta vida apressada que nós levamos. São 2 contingentes aí perigosos, né? E ainda assim, por conta de todo o esforço que é feito desde lá do banco da escola, né? Porque a gente tem aqui iniciativas junto com a Secretaria de Educação, campanhas de conscientização, ainda que a frota tenha aumentado 50%, nós conseguimos diminuir 32% o número de óbitos em relação ao trânsito aqui em São Paulo, enquanto no Brasil ficou em 22%. Então mostra que o governo de São Paulo está muito assertivo em relação às suas políticas, né? E até para ilustrar, né, Daércio, eu trabalho com o governador João Dória, com o vice Rodrigo Garcia, que são municipalistas e ser municipalista, os municípios e não. E quando a gente pega o respeito à vida, que é o princípio que trata dessas intervenções em relação ao trânsito, os números são muito expressivos. Esse programa investiu ao longo de 5 anos mais de 190 milhões de reais em 300 municípios e mais de 10 mil intervenções. Então, portanto, o governador João Dória, o vice Rodrigo Garcia, de fato não são municipalistas só no discurso, apoiam os municípios fazendo melhorias viárias, iluminação, recap. A prova disso agora são as vicinais, né, que vão ser todas recapeadas, trazendo uma condição de mais segurança para o condutor. Então, portanto, o governo de São Paulo fez a sua parte, continua fazendo a sua parte e está muito preocupado em salvar cada vez mais um número maior de vidas no trânsito. Uma outra informação que interessa para a gente. Poupa Tempo volta a operar normalmente, e aí tem muitos serviços do Detran que são viabilizados através do Poupa Tempo. Esses serviços também estão dentro agora de uma regularidade? Olha, Dércio, primeiro eu queria dizer o seguinte, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e que precisa renovar a CNH, não se preocupe. O prazo da CNH foi prorrogado, né? Então, quem tem a CNH que venceu a partir de 1º de março de 2020, 1º de março do ano passado, essa CNH, esse foi um pleito que o Detran fez federal, porque nós entendemos que nesse passo da pandemia nós temos que respeitar o cidadão, né? Aquele cidadão que não quer que quer ficar em casa, nós estamos... Aquele que quer, o Detran, na maioria dos casos, a renovação é essencial. Basta solicitar a tempo, faz o agendamento apenas ao médico e já consegue receber CNH digital no smartphone. Não precisa nem voltar ao a tempo para retirar essa CNH. Ok. Param ao atendimento. Como? Segunda-feira retrasada, cidade reduzida, Daércio, com apenas a capacidade para que a gente pudesse ter social e uma condição. Tá complicada a conexão. Ô, Neto, estamos com um probleminha agora nesse finalzinho aqui de conexão, tá? Já vinha com alguma, mas não comprometia, agora no final comprometer. Mas deu, pelo menos, para a gente tratar sobre o assunto. É mais uma reflexão que fica, e aí é para cada um de nós e para si próprios também, gente. No trânsito, se você puder melhorar um pouco por dia, e se todo mundo fizer isso, o trânsito vai ficar melhor. Como via de regra, tudo na vida. Quando o cidadão cuida melhor, se cada um cuidar melhor, você sempre terá um país melhor. Em tudo. No trânsito não é diferente, o trânsito não é pouco na nossa vida.
não é pouco na nossa vida. Você não consegue hoje fazer mais nada se não for através dele. Todo mundo, de alguma maneira, depende do trânsito. E não é só questão de trânsito em cidades grandes, não. No interior não é diferente. Proporcionalmente, os acidentes acontecem também. As navalhadas, que vou te contar. Saia no trânsito, dá uma olhada. A cada minuto você vê uma navalhada. Né? Mais cuidado, mais dedicação, mais atenção, por favor. Celulares, né, Neto? Também. Tais celulares... Essa é uma grande causa de acidente, né, Décio? Inclusive, agora, se for pego mandando uma mensagem pelo celular, é uma multa gravíssima, com consequência de suspensão, inclusive, da CNH. Então, portanto, a gente precisa ter, de fato, consciência, né? Então, tudo pode esperar, né? Mande a mensagem depois, fale depois, enfim, né? A gente pede essa consciência aí de todos. Nem sempre é simples, nem sempre é fácil. A gente sempre tem urgência, como você bem colocou, né? Nos dias de hoje, tudo a gente tem urgência. Mas eu acho que a vida, a saúde tem que vir em primeiro lugar. Então, o governo de São Paulo está muito preocupado com isso, tem tido uma condução criticada por alguns, mas elogiada por outros em relação à pandemia. E o que está se fazendo aqui é buscando salvar vidas, é lutando pela vacina, é lutando para dar uma condição para que a gente possa voltar o mais próximo possível daquela normalidade que a gente tinha. A pandemia ainda está aí, né? Então, infelizmente, o Poupa-Tempo, o Detran não podem atender com a mesma capacidade que tinham em março do ano passado, mas os canais digitais, essa disponibilização pelos meios não presenciais tem socorrido, tem diminuído o prejuízo da população. E aqueles que ainda têm dificuldade em usar os canais digitais, eu quero aqui destacar, Daércio, o Detran criou vários tutoriais, né? É só assistir o vídeo e ir realizando esse serviço junto, né? Então tá lá no portal que é o detrandigital.sp.gov.br. Nesse momento, se você puder ficar em casa, fique em casa. Neto, muito obrigado por sua participação, gentileza. Bom dia. Bom dia, Daércio. Um prazer falar com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Diretor-presidente, aliás, presidente do Detran de São Paulo, Neto Marcelani, conversou com a gente agora.